E o objetivo do COSME, o objetivo principal aí é fornecer definições claras, critérios de qualidade e recomendações para pesquisadores envolvidos no desenvolvimento, adaptação transcultural e a validação de instrumentos em saúde. Essa iniciativa ela teve uma importância muito grande, porque antes dela havia grande divergência sobre quais propriedades e medidas a serem realmente utilizadas nos questionários. Então, essa iniciativa ela teve um objetivo muito grande de condensar, de sistematizar e direcionar para nós quais propriedades e medidas a serem utilizadas de acordo com os nossos objetivos dos questionários. A primeira iniciativa aí teve o artigo publicado em 2010 e já teve a atualização de 2019, e sendo essa de 2019 a recomendada para seguirmos, inclusive pelo próprio COSME. O COSME aí ele tem uma taxonomia, né, uma identificação muito bem definida, na qual ele organiza as propriedades de medidas em 3 grandes domínios, ou seja, 3 grandes áreas. O domínio validade, o domínio confiabilidade e o domínio responsividade, que a gente vai estar bem discorrendo aqui também na apresentação. Existe também a interpretabilidade, essa que a gente também vai falar, ela não é classificada aí como uma propriedade de medida, mas o COSME considera essa importante, principalmente como uma característica importante para a utilização dos instrumentos. Ela tem uma definição, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para vocês entenderem, é um grau que se pode atribuir significado qualitativo, clínico ou comumente entendido, aos scores quantitativos, né, de um instrumento ou as mudanças desses scores. Então, ela tem o objetivo de gerar, como o próprio nome diz, uma interpretabilidade aí do questionário, mas a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, uma mensagem que fica sobre a questão do COSME, que ele fornece, como eu disse aqui, uma base científica e metodológica para garantir que os instrumentos em saúde sejam avaliados de forma rigorosa e padronizada. Essa figura aqui ela é muito interessante e quando se fala de COSME, ela sempre se apresenta porque ela representa aqui a taxonomia que eu disse, né? Ela mostra que os domínios, confiabilidade, o domínio validade, o domínio responsividade e a interpretabilidade, como eu disse, não é uma propriedade medida, mas ela se adentra aqui para esse organograma, de certa forma. E a gente pode ver aqui no domínio confiabilidade que existe dentro da confiabilidade os tipos, né? Muitos autores também chamam essas outras subtipos aqui também de facetas ou de áreas, né? Subáreas dentro do domínio. Então, a gente tem aqui a confiabilidade, que também leva o mesmo nome do domínio, mas essas 3 aqui, confiabilidade, erro de medida, consistência interna, essas são as propriedades de medidas, tá? Então, só para ficar bem esclarecido aqui, que muitas vezes pode surgir alguma certa dúvida. Então, um grande círculo aqui é o domínio, e dentro dos domínios existem aqui as propriedades de medidas que a gente vai estar falando aqui para vocês também. Então, dentro da confiabilidade, tem o teste, reteste, interavaliador, consistência interna, a validade de conteúdo, validade de critério, validade de construto, bem como os tipos de validade de construto que tem, e a responsabilidade. E a gente vai estar discorrendo aqui. Então, falando aí sobre a primeira propriedade de medida, lembrando, né, que o domínio confiabilidade, ele busca ali avaliar a precisão e o grau em que a medida está isenta de erros, né? Então, a gente quer buscar identificar se esse instrumento de medida ele é confiável. Então, essa propriedade de medida, confiabilidade, ela avalia-se a capacidade do instrumento de produzir resultados semelhantes, quando aplicado repetidamente em indivíduos cujo construto avaliado não sofreu alterações. Ou seja, busca avaliar, né, quanto que está de diferença entre medidas. Eu vou dar os exemplos aqui para ficar mais claro, mas quando a gente precisa de fazer medições do questionário em momentos distintos, a gente quer buscar verificar se está existindo variações entre as medidas. Obviamente, o objetivo é do questionário ali ser aplicado em momentos diferentes, é não se ter variações, mas se elas ocorrerem, que elas ocorram em menor grau, né?
porque dessa forma terá-se uma maior confiabilidade desse questionário. Então, dentro da propriedade medida confiabilidade, a gente deu aqui como exemplos, né, exemplo 1 e exemplo 2, mas também pode ser chamado também de tipos de confiabilidade, que aqui no exemplo 1 é o teste-reteste. Como exemplo aqui, a gente vai elucidar aqui, por exemplo, a escala de dor. A escala de dor de 0 a 10, buscando identificar aí a intensidade de dor do participante ou do paciente. No momento da avaliação 1 e, né, no momento da avaliação 2, obviamente, esse tempo ele vai ser determinado aí de acordo com o perfil do grupo de estudo, se vai ser depois de uma semana, se vai ser depois de 3 dias ou depois de 3 meses. Mas, elucidando aqui, essa avaliação no momento 1, se aplicou no paciente o questionário, e o paciente deu um score de 6, e num segundo momento, e ele respondeu novamente 6, nos prediz aí que o instrumento e o questionário ele tem uma alta confiabilidade. Mas apresentando uma situação oposta, no momento onde existe a avaliação 1, o score foi 6, e no segundo momento, o mesmo paciente, num segundo momento, respondeu 2, essa variabilidade aí, ela está alta, então pode muitas vezes representar uma baixa confiabilidade do instrumento. Um outro exemplo também, em algumas aulas que eu assisti, e eu achei muito interessante numa das aulas, para elucidar isso aqui melhor, para ficar talvez um pouco mais claro, quando a gente aplica aqui o teste-reteste, a gente está buscando aqui a resposta, né, influenciada diretamente aí pelo participante ou paciente. Como por exemplo, as escalas de autorrelato, né? No caso, a dor do paciente, de 0 a 10, qual é a dor? A gente precisa que ele responda. Então, a resposta é diretamente relacionada ao participante. Então, pode ser uma forma mais fácil de entender esse momento teste-reteste. No exemplo 2 aí, a concordância entre avaliadores. Aí a influência é do avaliador. Como a gente pode ver aqui no momento aqui, ó, interavaliadores. É o mesmo paciente, o mesmo participante, avaliado, por exemplo, por 2 fisioterapeutas. O avaliador 1, o avaliador A, na avaliação dele, ele classificou, ele deu um score de 42 para esse paciente ou participante, e veio um segundo avaliador e fez a avaliação desse mesmo participante. Aí o score obtido aqui foi 43. A gente vê que existe aqui uma variabilidade muito pequena. Então, tem uma alta concordância aqui em interavaliadores, e essa medida também, essa avaliação, ela pode ser intra-avaliador. O mesmo avaliador realiza a medida em 2 ocasiões, por exemplo. No dia 1, ele faz a avaliação, encontrou um score 42, e no dia 7, ele fez a mesma avaliação e encontrou um score de 41. Alta concordância intra-avaliador. Então, isso é muito interessante, importante para a gente entender que esses 2 tipos de confiabilidade, ela precisa de ter essa concordância, ou intra-avaliador ou interavaliador. E as propriedades e as medidas utilizadas aí para confiabilidade, mais indicadas aí, de acordo até com o próprio COSME, né, é o índice de intraclasse, né, de coeficiente de correlação intraclasse, mais utilizado aí para variáveis contínuas, né? Ou seja, quando temos aí como resultado do questionário números, né? Scores, medidas de pressão arterial, medidas de altura, então valores numéricos. E o CAPA, ele é mais utilizado para variáveis categóricas, quando se tem como score, por exemplo, leve, moderado, acentuado, a resposta do questionário. A interpretação do ICC, né, menor que 0,50 é considerado como uma interpretação baixa, entre 0,50 e 0,75 moderada, entre 0,75 e 0,90 boa, e maior que 0,90 excelente. Uma mensagem que fica aqui da propriedade medida confiabilidade, que um instrumento confiável ele produz resultados semelhantes quando aplicado repetidamente em condições estáveis. No que diz respeito à propriedade medida consistência interna, o conceito aí busca o quê? Avaliar o grau de inter-relação entre os itens de uma mesma dimensão. Então, o objetivo aí é verificar se os itens realmente estão medindo o mesmo construto.
Como exemplo aqui, podemos, para elucidar, por exemplo, um questionário de dor contendo 4 itens. Então, a gente vai buscar aqui avaliar se esses itens, no que diz respeito à dor, eles apresentam uma inter-relação. Por exemplo, o item 1 aqui, pergunta-se aqui para o participante a intensidade da dor, obteve-se aqui um score de 8. O item 2, dor ao caminhar, a gente vê que já tem uma relação. O participante respondeu 7. O item 3, ele tem dor ao subir escada, ele respondeu 8. Se ele tem dor nas atividades físicas, 7. Então, os itens apresentam aqui respostas muito semelhantes e parecem refletir o mesmo construto, no caso aqui, um questionário de dor. De forma ao contrária, né, quando um questionário ele apresenta uma baixa consistência interna, ou seja, os itens avaliados ali, eles apresentam aspectos diferentes numa mesma dimensão. Então, por exemplo, coloca ali numa mesma dimensão o item, aí vai estar avaliando no participante dor. Aí já vai no mesmo item ali, já no segundo item, qualidade do sono. Pode ser que, dependendo ali, possa influenciar, pode ser que sim, mas dependendo do contexto, não. A função já começou a questionar do paciente, ali, o participante, sobre ansiedade. Então, aqui já pode-se ter como obtenção de score uma variabilidade muito grande, o que pode influenciar aí, por exemplo, numa baixa consistência interna sobre o questionário. Então, aí, muitas das vezes, numa situação como essa de baixa consistência, né, os itens, muitas das vezes, eles não estão medindo o mesmo construto que o questionário se propôs. Então, é muito importante, né, ser interpretada também quando ela existe evidência prévia de validade estrutural, que a gente vai estar discorrendo aqui também. Então, isso ocorre porque não faz sentido avaliar, né, uma relação entre itens que não pertencem a uma mesma dimensão. Então, a forma principal de medida aí é por alfa de Cronbach, por meio dessa fórmula, e a interpretação que a gente tem aí da questão da consistência interna, né, com o alfa de Cronbach menor que 0,70, com uma interpretação insuficiente, entre 0,70 e 0,95 adequado, e maior que 0,95 com uma possível redundância de itens. Lembrando que o alfa de Cronbach, ele tem uma relação íntima aí com a quantidade de itens. Então, quanto mais itens tem no questionário, pode influenciar também nesse alfa de Cronbach maior que 0,95 aqui. Por isso, uma possível redundância de itens. Então, a mensagem quanto à questão da consistência interna é que itens que medem o mesmo construto tendem a apresentar respostas correlacionadas entre si. Sobre o que diz respeito à propriedade de medida, erro de medida, né, que ela está dentro do domínio de confiabilidade também, podemos ilustrar aí, por exemplo, uma situação onde um clínico ele avalia um paciente e aí ele precisa de fazer o acompanhamento desse paciente ao longo do tempo. Então, ele vai fazer uma avaliação ali no início, faz essa medição, e aí depois ele vai fazer no momento mais intermediário do tratamento, no momento final de um tratamento. Então, pode-se acontecer o quê? Espera-se que aconteça uma variabilidade entre essas medidas. Então, aí que se entra o erro de medida. Nenhuma medida é completamente livre de erro, né? O erro de medida, ele representa aí a diferença entre o valor observado e o valor real do construto. Por isso que vai buscar se ver, principalmente, essa variação entre as medidas. Aí a gente vai buscar identificar se é uma medida de um valor observado, se é um valor real, ou se é um valor real, no caso da progressão do tratamento desse paciente, ou se a variação que aconteceu da medida, ela foi, por exemplo, uma medida de erro, né? Uma variação que aconteceu, por exemplo, na medição ali, seja ocasionado ali pelo avaliador, bem como uma variação que aconteceu também pela resposta do paciente. Então, sua avaliação aí permite compreender a magnitude da variação esperada, devido a fatores aleatórios. Essa propriedade medida ela é fundamental para interpretar mudanças observadas, como eu disse, ao longo do tempo. Podemos usar aqui como exemplo prático aqui, força de preensão manual. O paciente ele foi avaliado em 2 ocasiões consecutivas, sem mudança clínica real. Aí, no momento dia 1,
obteve-se aqui 30 quilos e no dia 2, 32. Então, houve-se aqui uma diferença observada, né? Que é a diferença aqui, 32 menos 30, obteve-se aqui resultado de 2. Né? Como eu disse aqui, é a diferença entre o valor observado e o valor real. Essa diferença ela pode representar apenas uma variação inerente ao processo de medida. E então, como é que faz isso em relação à medição, né? As principais medidas? Utiliza-se aí o erro padrão da medida, por meio dessa seguinte forma, porque aqui no caso vai quantificar a magnitude do erro presente na medida. E a gente vai estar utilizando a segunda fórmula também, que é a mudança detectável mínima, que essa a gente busca verificar a menor mudança necessária para indicar uma alteração real, além do erro de medida. Essas aqui são as definições. Para ficar mais fácil aqui, vamos usar o exemplo aqui após essas questões, utilizando aqui essas medidas. A gente tem aqui um caso, por exemplo, de um participante, de um paciente, que em algum determinado teste, ele teve uma pontuação de 3 e, um segundo momento, uma pontuação de 6. E aí, por meio dessas respectivas aqui fórmulas, né, no erro padrão da medida, obteve-se aqui 2. Obteve 2 na fórmula. E a pontuação aqui, que ele referiu no momento aqui, foi 3, e no outro momento aqui foi de 6 pontos. A mudança detectável mínima, ela influencia aqui para a gente definir se essa mudança ela realmente foi real. Por quê? A menor mudança necessária para indicar uma alteração além do erro de medida. Então, quando se tem aqui a mudança detectável mínima, o valor encontrado foi maior que essa mudança mínima detectável, a gente pode afirmar que houve uma mudança real. Porque aqui no caso aqui, ele teve uma pontuação de 6 e a mudança detectável mínima aqui para esse caso foi de 5,5. Então, a gente interpreta aqui que, nesse caso, pela pontuação que ter sido obtida numa pontuação maior que a mudança mínima detectável, obteve-se uma mudança real aqui no desfecho. Então, a mensagem-chave aqui do erro de medida. O erro de medida ela ajuda a distinguir mudanças reais de variações decorrentes do próprio processo de mensuração. Sobre o domínio, agora vamos entrar para o outro domínio, né, que é o domínio de validade. A gente tem aí como conceito aí buscar identificar se esse instrumento ele mede aquilo que ele realmente se propõe a medir. Como definição aí, né, do domínio. A validade, ela corresponde ao grau em que as interpretações realizadas a partir dos scores refletem adequadamente o construto de interesse. Como foi feita a pergunta, a gente quer realmente buscar identificar se ele realmente está medindo aquilo que ele se propôs. A gente vai conseguir fazer essa confirmação aqui nas propriedades medidas que envolvem o domínio de validade. Então, aqui, de acordo com a estrutura de validade aqui do COSME, como eu mostrei lá na taxonomia, né? Então, tem um domínio aqui, validade, e aqui a gente tem as propriedades de medidas envolvendo aqui a validade de conteúdo, a validade de critério e a validade de construto. Lembrando que a validade de construto aqui, ela vai ter 3 subdivisões aqui, validade estrutural, teste de hipótese, validade transcultural, que a gente vai estar discorrendo aqui. Então, fazendo aqui um paralelo aqui, né? Então, para a gente buscar entender isso de uma forma mais por definições, a validade de conteúdo, a propriedade de medida, validade de conteúdo dentro do domínio validade, ela busca que se tem uma representação adequada do conteúdo, né, do construto. Então, a gente busca verificar se o conteúdo ali do construto está adequado para o que ele se propõe, o questionário. A validade de critério, que avalia a concordância dos scores com o padrão ouro, critério externo, a gente vai estar discorrendo sobre isso. E a validade de construto, né? Avalia se os scores se comportam conforme o esperado, teoricamente, em relação ao construto. Então, sobre a propriedade de medida validade de conteúdo, o conceito, né, como eu já antecipei, busca aqui, considerada pelo COSME também, ela é uma propriedade de medida considerada uma das, até a mais importante, porque ela avalia se os itens presentes, né, no questionário, eles representam adequadamente o construto.
que se deseja medir. E deve ser levado em consideração aqui 3 aspectos. Primeiro, relevância, que vai se buscar e verificar, né, se os itens são importantes para representar aquele determinado construto, ou seja, o assunto daquele questionário. Por exemplo, ao avaliar competências clínicas aí, nas clínicas de fisioterapia, os itens eles devem refletir comportamentos e habilidades que realmente fazem parte da prática profissional, então tem que ser relevantes para a prática. Vai observar também o aspecto analisado aí, a compreensibilidade, porque avalia se os itens são compreendidos pelos respondentes de forma pretendida. Sempre um consenso que é recomendável pelo COSME é de ter dos questionários, eles terem uma fácil compreensibilidade pelos participantes, para quem está respondendo. Sempre uma recomendação é que ele tenha uma linguagem suficiente para uma criança de 12 anos ela ler e entender. Então não tem que ter dificuldade, tem que facilitar a resposta para os participantes. Então, questões ambíguas ou com terminologia pouco familiar podem comprometer a qualidade das respostas. E o terceiro aspecto analisado aí é a abrangência, né? Analisa se todos os aspectos importantes do construto estão contemplados ali no instrumento. Então, o instrumento ele pode conter itens relevantes e compreensíveis, mas se ainda assim deixar de avaliar os componentes importantes do construto, né, a gente pode ter uma baixa aí, a gente vai ter uma baixa validade aí de conteúdo aí do questionário. Então, como é que ela é investigada? Por meio de painéis de especialistas, né, especialistas avaliando esse questionário, entrevistas cognitivas, grupos focais, índices de validade de conteúdo. Então, a mensagem para se levar aí a respeito da validade de conteúdo é que ela garante que os itens do instrumento, eles são relevantes, se eles são compreensíveis, se eles são abrangentes, para representar adequadamente o construto de interesse do questionário. Bom, dando continuidade aí, agora a gente vai falar um pouco sobre a validade de critério. Então, para essa propriedade, vamos imaginar a pergunta central. O instrumento, ele mede aquilo que se propõe a medir? Então, a validade de critério, ela vai avaliar justamente o grau de concordância entre as pontuações obtidas pelo instrumento e a medida que é considerada padrão ouro. E aí, quanto maior essa concordância, maior vai ser a evidência de qualidade, de validade, desculpa. A lógica, então, ela é simples. Se duas ferramentas elas medem a mesma coisa, a gente espera que elas reproduzam resultados bem semelhantes. Então, vamos imaginar que foi desenvolvido um novo instrumento para avaliar determinado construto. Aí podem acompanhar pelo slide, aí no exemplo prático, a gente tem um novo instrumento que gerou uma pontuação de 42 pontos. E temos o padrão ouro, que gerou 44 pontos. Os resultados, eles são próximos. Então, nesse caso, os resultados, eles sugerem uma evidência favorável de validade de critério. Mas é importante a gente lembrar que os dois instrumentos, eles não precisam ser idênticos. O importante é que exista uma concordância adequada entre essas medidas. Mas a gente está falando de padrão A, padrão ouro, mas afinal, o que é considerado padrão ouro? Bom, o padrão ouro é a melhor medida disponível para avaliar determinado construto. Ela é utilizada é, como referência pela comunidade científica, sendo a forma mais confiável de mensuração naquele contexto. Então, dependendo do construto, esse padrão ele pode ser um exame de imagem, um teste laboratorial ou um instrumento é, já validado e amplamente aceito. Mas agora a gente tem um detalhe importante, né? Que em muitos construtos avaliados em saúde, simplesmente não existe padrão ouro disponível. Isso vai limitar bastante a aplicação da validade de critério. Então, por esse motivo, que nem todo estudo de validação consegue avaliar essa propriedade. Então, como que a gente avalia a concordância dessa propriedade?
Uma das formas é a gente verificar a correlação entre o instrumento com o padrão ouro. Quando o padrão ouro produz pontuações quantitativas, a comparação ela pode ser feita por meio de correlação ou de medida de concordância. Então, quanto mais próximo forem os resultados obtidos pelos dois instrumentos, maior a evidência. Bom, outra possibilidade, desculpa, é avaliar a capacidade do instrumento de identificar corretamente os indivíduos que com ou sem uma determinada condição. Aí, para isso, a gente pode utilizar as medidas como sensibilidade e especificidade. E, além disso, também podemos analisar por meio da capacidade de classificação correta. Ou seja, quando o instrumento classifica corretamente os indivíduos, quando é comparado ao padrão ouro. Bom, então, como fechamento aí para validade de critério, ela vai sempre verificar o quanto as pontuações do instrumento eles vão concordar com uma medida considerada padrão ouro. Então, quanto maior a concordância, maior a evidência de que o instrumento está realmente medindo aquilo que ele se propõe a medir. Pode passar, por favor. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a validade construto, que uma das formas mais utilizadas atualmente para avaliar é o teste de hipótese. O teste de hipótese, ele vai investigar se o comportamento observado do instrumento está de acordo com as expectativas previamente formuladas. Ou seja, antes mesmo de analisar os dados, o pesquisador, ele precisa definir o que ele espera encontrar e depois ele verifica se os resultados confirmam essas previsões. Então, vamos imaginar um questionário que ele avalia a incapacidade funcional. Antes da coleta, os pesquisadores, profissionais, eles formulam algumas hipóteses. Vamos imaginar aí a primeira hipótese. E espera-se que o questionário A e B que vão avaliar a incapacidade funcional apresente uma correlação moderada ou forte entre si, pois eles estão avaliando o mesmo construto. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente observou uma correlação de 0,75, confirmando a nossa hipótese. Agora, na segunda hipótese, a gente espera uma correlação mais fraca, pois está avaliando construtos diferentes. O instrumento A está avaliando a incapacidade funcional, enquanto o instrumento C avalia a qualidade de sono. Então, a gente observou uma correlação de apenas 0,25. Novamente, o resultado ele foi compatível com aquilo que foi esperado. Antes de tudo, a gente precisa entender que hipótese não é apenas um palpite. As hipóteses são previsões baseadas em teoria e conhecimento prévio. Então, a gente tem alguns exemplos. Pacientes com maior incapacidade devem apresentar piores pontuações, o instrumento deve apresentar correlação forte, com medida semelhante, entre outros. Então, todas essas previsões são formuladas antes da análise. E como que a gente interpreta esses resultados, né? Existem dois cenários, que são as hipóteses confirmadas, que neste caso o comportamento ele é compatível com aquilo que foi esperado, gerando uma evidência favorável à validade de construto. E segundo, a hipótese não é confirmada. Então, nesse caso, o comportamento observado ele difere do esperado. Isso pode indicar limitações na validade do instrumento. Bom, a COSMIN, ela recomenda que não valorize simplesmente encontrar correlações altas. O mais importante é que as hipóteses tenham sido definidas previamente. E por isso, elas precisam ser claras, específicas e justificadas teoricamente. Sem essas hipóteses prévias, a interpretação dos resultados ela pode ficar muito mais frágil. Pode passar, por favor.
Agora, falando um pouco sobre a validade estrutural, ela é uma propriedade de medida muito importante, porque ela vai avaliar se a estrutura interna do instrumento ele corresponde à estrutura teórica esperada, aquela que foi proposta pelos autores. Ou seja, os itens estão realmente organizados da forma que deveriam estar? Bom, quando o instrumento é criado, normalmente ele é construído para avaliar uma ou mais dimensões de um construto. Então, vamos imaginar que um questionário ele foi desenvolvido para avaliar dor, função e qualidade de vida. Aí, a expectativa é que os itens relacionados à dor, eles se agrupem entre si, os itens relacionados a função também se agrupe e o mesmo aconteça para os itens de qualidade de vida. Então, a validade estrutural, ela vai verificar justamente se essa organização teórica aparece nos dados coletados. Então, vamos acompanhar aí pelo exemplo do slide. Aqui, aí a gente tem 9 itens organizados em 3 dimensões. Quando a estrutura do instrumento ela é adequada, os instrumentos da mesma dimensão apresentarão maior associação entre si e menor associação com os itens de outros domínios. Ou seja, os itens eles se comportam exatamente como a teoria prevê. Por outro lado, se os itens não se agruparem de forma esperada, isso pode indicar que a estrutura teórica do instrumento não está adequada. Então, imagine um questionário de qualidade de vida com 3 domínios, sendo eles físico, emocional e social. Se um item que deveria avaliar aspectos emocionais passa a se comportar como item, por exemplo, físico, isso pode indicar um problema na estrutura do instrumento. E a validade estrutural, ela ajuda justamente a identificar esse tipo de situação. Entre os métodos utilizados para investigar essa propriedade, nós temos primeiro a análise fatorial exploratória. Ela vai ser utilizada quando a gente quer descobrir como os itens se agrupam, sem impor nenhuma estrutura prévia. Então, é como deixar os dados mostrarem quantas dimensões existem. Já a análise fatorial confirmatória, ela é utilizada quando existe uma estrutura prévia definida, uma estrutura teórica prévia definida. Nesse caso, queremos verificar se os dados realmente se ajustam ao modelo proposto. E também tem a teoria de resposta ao item, que vai avaliar o desempenho individual dos itens em relação ao construto que está sendo medido. Outra coisa que é válido lembrar aqui é a conexão com a consistência interna, porque a COSMIN, ela recomenda que ela só seja interpretada depois de avaliada a evidência de validade estrutural, porque assim, né, não faz sentido avaliar a relação entre os itens que talvez nem pertençam à mesma dimensão. Bom, pode passar? Agora, vamos falar um pouco da validade de uma outra propriedade extremamente que é muito importante quando a gente trabalha com tradução e adaptação de instrumento, que é a validade transcultural, né? O seu objetivo é verificar se a tradução realizada, se a versão traduzida, ela mantém o mesmo significado e continua medindo o mesmo construto da versão original. Então, a gente tem um ponto fundamental. Não é traduzir, não é apenas trocar palavras de um idioma para outro. A gente precisa garantir equivalência entre as culturas. Então, por que que ela é necessária? A gente imagina uma situação simples. Um instrumento ele foi desenvolvido em determinado país dentro de uma cultura específica. Aí, as pessoas daquela cultura, elas possuem expectativas, hábitos e formas de comunicação própria.
Quando levamos esse instrumento para outra cultura, nem sempre os itens eles serão interpretados, valorizados ou vivenciados da mesma forma. Então, é por isso que precisamos verificar se os itens eles continuam produzindo o mesmo significado e o mesmo funcionamento da versão original. As culturas, né, elas podem diferir muito entre si, e aqui a gente tem alguns exemplos. Primeiro, o idioma. Muitas palavras e expressões simplesmente não possuem tradução literal adequada. Segundo, o contexto cultural. Então, em algum país, uma situação considerada comum pode ser que não faça sentido em uma outra cultura. Além disso, a gente tem a interpretação, dos itens. Mesmo utilizando as mesmas palavras, às vezes os respondentes podem compreender a pergunta de maneira diferente. E, por fim, o funcionamento das pontuações. Então, às vezes, a estrutura do instrumento ou o significado das pontuações pode não ser equivalente, entre as culturas. Então, como um exemplo prático, eu e o Rômulo estamos fazendo esse trabalho aí de tradução e adaptação, eu pude perceber que várias decisões elas precisam considerar não apenas, né, a equivalência linguística, mas também a equivalência conceitual e cultural de cada país. Essa adaptação cultural, ela não, transcultural, desculpa, ela não acontece em apenas uma etapa, ela faz parte de todo um processo. Então, primeiro a gente realiza a tradução, em seguida tem a síntese das traduções, retrotradução, depois é formado um comitê de especialistas para avaliar a equivalência entre as versões, depois vem a primeira fase de campo, que é o pré-teste com a população-alvo, onde o objetivo é verificar a compreensão e a relevância cultural dos itens, e por fim a gente tem a avaliação da validade transcultural dessa versão adaptada. Então, de forma geral, a gente precisa garantir que o instrumento continue funcionando da mesma forma na nova cultura. Pode mudar. Bom, então até agora a gente discutiu se o item mede corretamente um construto e se produz medidas consistentes. Mas aí a gente tem uma outra pergunta muito importante. O instrumento ele consegue detectar mudanças quando elas realmente acontecem? Bom, a responsividade, ela corresponde à capacidade do instrumento de detectar mudanças ao longo do tempo no construto que pretende medir. Então, essa propriedade, ela é especialmente importante porque quando utilizamos instrumentos para monitorar a evolução clínica, acompanhar intervenções e avaliar os resultados do tratamento. Então, assim, não basta apenas medir corretamente. O instrumento, ele também precisa ser capaz de perceber quando o paciente melhora ou piora. Então, na prática clínica, nós sempre estamos avaliando continuamente nossos pacientes. A gente quer saber se a dor diminuiu, se a função melhorou, se a capacidade reduziu, enfim. Se o instrumento ele não consegue detectar essas mudanças, sua utilidade clínica ela fica bastante limitada. Então, vamos olhar o exemplo prático aí, do slide. Temos um paciente com tendinopatia patelar participando de um programa de exercícios durante 12 semanas. Na avaliação inicial, ele apresenta dor 8. Após o tratamento, a dor caiu para 3. Então, a gente teve uma diferença observada de 5 pontos. Nesse cenário, o instrumento ele parece responsível pois ele detectou a redução da dor após a intervenção. Então, é uma situação comparativa. Na avaliação inicial, a pontuação foi de 8 e depois passou a 7,8. Porém, nesse caso, o paciente ele relatou uma melhora clínica. Então, podemos dizer que o instrumento ele apresenta baixa responsividade, ou seja, existiu uma mudança clínica, mas a ferramenta ela não foi capaz de captar essa
essa melhora. Então, antes mesmo da análise, os pesquisadores, eles precisam definir as hipóteses sobre a magnitude e a direção das mudanças esperadas. É, por exemplo, pacientes que completarem 12 semanas de tratamento apresentarão redução de pelo menos 3 pontos na escala de dor. Após o acompanhamento, verificou que a hipótese foi confirmada, e quando isso acontece, temos evidência favorável de responsividade. Bom, teve uma atualização conceitual do COSMIN. Antes, a responsividade era ensinada como uma propriedade separada. Entretanto, os documentos mais recentes da COSMIN consideraram a responsividade como uma forma de validade longitudinal. E isso acontece porque sua avaliação vai depender da capacidade do instrumento de detectar mudanças que acontecem conforme previsto pela teoria. Outra questão importante é a conexão com a mudança clinicamente importante. Então, essas mudanças estão relacionadas à capacidade do instrumento detectar mudanças que sejam clinicamente importantes e relevantes para o paciente. Então, se a escala possui um MCD de 2 pontos, o instrumento ele precisa ser capaz de detectar mudanças iguais ou superiores a esse valor para que elas possam ser consideradas importantes no ponto de vista clínico. Ou seja, o instrumento ele precisa perceber mudanças que realmente importam. Pode mudar, por favor. Bom, a gente já falou dos resultados que as propriedades podem produzir e como direcionar, mas e aí, o que que a gente faz com os resultados obtidos? É justamente aí que entra a interpretabilidade. Embora ela não seja considerada uma propriedade medida pelo COSMIN, ela é fundamental para o uso prático dos instrumentos, porque essa propriedade se refere à capacidade de atribuir significado clínico ou prático para as pontuações obtidas. Então, não basta gerar um número, a gente precisa entender o que realmente esse número significa. Então, a gente tem algumas perguntas que ajudam a entender a interpretabilidade. Então, vamos imaginar que um paciente obteve 30 pontos em um questionário. A pergunta deve ser: o que significa obter 30 pontos? É um resultado bom? É um resultado ruim? Representa uma limitação importante? Além disso, se o paciente melhorar ao longo do tratamento, a gente precisa saber se essa mudança ela foi clinicamente relevante ou foi apenas uma pequena variação sem importância prática. E são justamente essas perguntas que a interpretabilidade vem para ajudar a responder. Vamos observar o exemplo do slide. Um paciente apresentou 40 pontos na avaliação inicial e 55 pontos na reavaliação, e teve uma diferença observada de 15 pontos. Mas saber apenas que houve uma diferença de 15 pontos é o suficiente? Não, a princípio esse número não nos diz nada. Então a gente precisa interpretar é, esse resultado. Então, volta naquelas perguntas. Essa mudança, ela representa uma melhora clínica relevante? Ela é importante para o paciente? E a partir disso, a gente consegue compreender se a mudança é significativa ou não. Então, para auxiliar na interpretação dessas pontuações, geralmente a gente usa os valores normativos, porque eles permitem comparar os resultados do paciente com uma população de referência. Também podemos utilizar pontos de corte, que vai ajudar a classificar os indivíduos como funcionais ou disfuncionais. Outra possibilidade são as classificações com relação à gravidade. E além disso, a gente tem a mudança clinicamente importante, que representa a menor mudança percebida
como importante pelo paciente e a mudança detectável mínima, que ela representa a menor mudança que excede o erro medida do instrumento. Então, essas informações ajudam muito na interpretação dos resultados observados ao longo, do acompanhamento. Pode mudar, por favor. Entrando agora nas considerações finais, ao longo dessa apresentação, a gente discutiu diferentes propriedades de medida, a importância delas, exemplos, a utilização adequada de cada uma nos instrumentos de saúde. Mas por que que a gente avalia as propriedades de medida? Bom, a avaliação delas é uma etapa fundamental no desenvolvimento, adaptação transcultural e validação de instrumentos. Quando utilizamos um instrumento na prática clínica, na pesquisa ou no ensino, assumimos que ele produz informações confiáveis. Mas, assim, essa confiança, ela não pode ser baseada apenas na popularidade do instrumento. Ela deve ser sustentada por um conjunto de evidências. Então, uma mensagem muito importante do COSMIN é que nenhuma propriedade isoladamente ela é suficiente para garantir a qualidade de de um instrumento. Então, por exemplo, um instrumento ele pode apresentar excelente confiabilidade, mas não medir adequadamente o construto de interesse. Da mesma forma que ele pode ser válido, mas não ser capaz de detectar mudanças ao longo do tempo. Então, por isso que precisamos analisar o conjunto de evidências disponíveis. E, além disso, antes de utilizar um instrumento, os pesquisadores profissionais, eles devem verificar quais propriedades de medida foram investigadas, como essas propriedades foram investigadas, quais evidências sustentam sua utilização na população em que ele pretende aplicá-lo. Nem sempre o instrumento validado para uma população, ela apresenta, né, as mesmas evidências para outra. Então, instrumentos de qualidade, eles produzem informações mais confiáveis, fornecem melhores decisões clínicas e fortalecem a qualidade das pesquisas em saúde. Então, conhecer, interpretar as propriedades de medida não é apenas uma questão metodológica, né? É uma ferramenta considerada fundamental para qualificar a prática baseada em evidência. Prontinho. Muito bem, obrigado, Rômulo, Fabi.